Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é comemorado o Natal, né? Dia 25 de dezembro, né? Estamos em 2017 e eu estou aqui lendo nessa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Estou lendo. Essa aqui é uma Bíblia, é a Bíblia católica, é a Bíblia chamada Bíblia da Ave Maria, né? Mas eu gosto de fazer uma análise em todas as Bíblias. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia judaica, né? A Bíblia do João Ferreira de Almeida, tem todas elas aí, né? Da Testemunha de Jeová também. E agora eu estou lendo aqui nessa Bíblia. E está escrito assim, ó, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras versões da Bíblia diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, ouvir a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu sei que tem pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus. Claro, porque o próprio Senhor Jesus disse: todo aquele que é nascido de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Aquele que não é nascido de Deus, ele não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Isso é claro, isso é fato. Então, aquele que ouve a palavra, que ele gosta de ouvir a palavra de Deus, eu vejo muitas pessoas fazem contato comigo, muitas pessoas me escrevem, né? E até pelo WhatsApp também, às vezes as pessoas fazem contato, nem sempre eu consigo responder a todas, mas na medida do possível eu respondo, eu bato um papo, a gente conversa, a gente compartilha a palavra de Deus, porque isso é algo maravilhoso. É isso que nos traz alegria. Veja que quando Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, ele falou para Satanás: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós, como seres humanos, não vamos conseguir viver nesse mundo só do alimento material. A prova disso a gente vê aí no mundo o que acontece. Pessoas se suicidando, pessoas que caem em tristeza profunda, né? A palavra de Deus diz: aquele que está triste, ore. Por que a palavra de Deus fala: aquele que está triste, ore? Porque quando você entra em oração, quando você começa a orar, você entra em comunhão com Deus. O que traz a comunhão com Deus? A oração. Não tem outro caminho, né? A comunhão com Deus é através da oração. Então, quando você se isola no seu aposento, conforme a palavra de Deus ensina, né? Em Mateus capítulo 6, ali Jesus fala, né? Mateus 6,6, ele fala: quando tiveres de orar, quando você tiver que orar, feche a porta do teu aposento. Em outras versões da Bíblia diz a porta do teu quarto, e ore em secreto com o Pai, que o Pai que está em secreto te recompensará. Então, quando você entra em oração com Deus no teu secreto, Deus te recompensa. Então, quando a palavra de Deus diz: quando você estiver triste, ore; se você estiver alegre, cante louvores, né? Então, quer dizer, então por que a gente fica triste? Por falta de comunhão com Deus. Que a comunhão com Deus nos traz o que? Alegria. Entendeu? Alegria. Porque se eu estou em comunhão com Deus, logo eu tenho alegria. Eu tenho alegria de viver. Eu sinto prazer pela vida. Eu consigo desfrutar a vida e ter dias felizes. Por quê? Porque Deus habita em mim. O Espírito Santo dele habita em mim. Porque nós somos a casa de Deus. Não é isso? Então, nesse versículo que nós estamos lendo aqui, porque o salário do pecado é a morte. Logo, vamos parar para pensar. Todo ser humano peca, né? Qual é a força do pecado? A força do pecado, segundo o apóstolo Paulo falou, é a lei. Né? Então, a lei é a força do pecado. Porque a lei diz: não faça. Aí você faz. Então, você está transgredindo a lei. Logo, você está cometendo um pecado. Não é isso? A força do pecado é a lei. Então, aonde não há lei, não há pecado. Olha só, isso é o que a palavra de Deus diz. Aonde não há lei, não há pecado. Mas aonde há lei, há pecado. Que a lei diz: não faça. E se a gente faz, se a gente transgride aquela lei, logo nós estamos cometendo o quê? Pecado. E o salário do pecado é a morte.
Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando não tinha vários mandamentos, não tinha 2, 3, 10 mandamentos, não tinha 613 mandamentos, nada disso. Só tinha um mandamento. Deus deu um mandamento para Adão e Eva. Se Deus não tivesse dado esse mandamento, não haveria pecado. Sim ou não, meu querido? Ó, vamos pensar. Se Deus não tivesse dado um mandamento lá, não haveria pecado. Mas Deus falou, ó, de todas as árvores, ó, do paraíso, desse jardim, vocês podem comer. Agora, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no momento que vocês comerem, vocês vão morrer. Morrereis. Então Deus instituiu um mandamento ali. Quando esse mandamento foi desobedecido, foi quebrado, houve o que? O pecado. Então Paulo diz que o pecado, a força do pecado está no mandamento, está na lei. Se não houver lei, não há pecado. Aí ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Vamos começar a entender isso aí, meu querido. A graça de Deus, ela começa a se manifestar quando nós começamos a entender esse mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Quando nós rejeitamos as cartas do apóstolo Paulo, quando nós rejeitamos o apóstolo Paulo e passamos a viver somente nas outras escrituras, nós não conseguimos entender isso aí. E achamos que devemos cumprir todos os mandamentos. Ao passo que eu me converto a Cristo, entra na minha mente o seguinte, que eu tenho que cumprir todos os mandamentos. E aonde que nós vamos conseguir cumprir todos os mandamentos, meu querido e minha querida, carregando esse corpo arruinado pelo pecado? Quando que nós vamos conseguir cumprir todos os mandamentos? Porque, na verdade, se nós observarmos isso, nós temos que cumprir os 613 mandamentos que foi dado para os judeus. Deus não deu somente 10 mandamentos a Moisés. Mas a gente fala os 10 mandamentos. Não, mas não são somente 10 mandamentos. São 613. E diz a palavra de Deus lá em Tiago, que aquele que tropeçar em um desses mais pequeninos mandamentos é culpado de todos eles. Olha só. Não, mas eu só tropecei em um mandamento. É culpado de todos. Diz a palavra que diz isso, não sou eu. A palavra de Deus diz que se eu tropeçar em um desses mais pequeninos mandamentos, eu sou culpado de todos eles. E agora? Como é que eu vou ser salvo cumprindo os 613 mandamentos, meu querido, minha querida? Como é que você vai ser salvo cumprindo os 613 mandamentos? É impossível um ser humano ser salvo por mandamentos. Então aqui diz, o salário do pecado é a morte. Mas nós não pecamos? Eu não peco, você não peca? E se a gente peca em um mandamento, a gente é culpado de todos. E agora? E agora? Aí entra, aqui nessa Bíblia, nessa versão dessa Bíblia, enquanto o dom de Deus, a dádiva de Deus, aquilo que Deus deu, é a vida eterna. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, daqueles que creem, e pelos pecados de toda a humanidade. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, que recebeu Ele como seu Salvador, é como se ele ficasse imune ao pecado. Nós pecamos na carne, mas não há mais como esse pecado nos condenar. Você está entendendo? Não tem como nos condenar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a nossa natureza, que é do pecado, quando entra nessa natureza divina, a natureza chamada o Espírito Santo habitando em nós, logo nós não temos mais prazer pelo pecado. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Eu não tenho prazer em pecar, ainda que eu peque, ainda que eu erre, mas eu não tenho prazer nisso. Você está entendendo? Eu não tenho prazer em continuar na prática do pecado. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque habita dentro de nós a semente divina. Logo, essa semente divina nos incomoda quanto ao pecado. Você está entendendo?
A semente divina que está habitando aqui dentro de nós nos incomoda concernente ao pecado. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Então, quando você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Ainda que a gente, por uma fraqueza, por uma falha humana, venhamos a cometer algum ato pecaminoso, nós não sentimos prazer nessas coisas. Nosso prazer está em Deus. Nosso prazer está em adorar a Deus. Nosso prazer está em pregar a palavra de Deus. Nosso prazer está em adorar, a ter comunhão uns com os outros, independente de qualquer doutrina ou dogma humano. Doutrinas de homem, diz a Bíblia. A palavra de Deus fala que existem doutrinas de homens, doutrina de Satanás e a doutrina de Deus. Para que nós possamos ter esse entendimento e discernir qual é a doutrina de Deus, qual é a doutrina do homem, qual é a doutrina de Satanás, nós precisamos examinar as Escrituras. João 5,39, o Senhor Jesus, ele diz, examinai as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando você vê muitos cristãos, independente de quem seja, atribulados, cheios de problema, a pessoa parece que não consegue resolver os problemas, só vive reclamando de tudo da vida, é porque essa pessoa precisa se alicerçar mais na palavra de Deus. A verdade é essa. Tem que se alicerçar na palavra, meu querido e minha querida. Nós somos lavados, segundo a palavra de Deus diz, nós somos lavados e purificados pela palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É isso que eu estou fazendo aqui agora com você aí do outro lado. Falando das coisas celestiais. Não falando das coisas dessa terra. Porque está lá em Colossenses capítulo 3, quem lê entenda. Aquele que ressuscitou com Cristo, buscai agora as coisas que são lá de cima e não as que são da terra. Por quê? Porque as lá de cima são eternas. E as daqui da terra são temporais, ou seja, passageiras. E quantos estão preocupados mais com as coisas da terra do que com as coisas lá do céu? Lógico, vivem uma vida atribulada. Vivem uma vida sem paz. Porque estão preocupados com as coisas desse mundo. Quando nada podemos levar desse mundo. Tudo bem, eu posso ficar rico da noite para o dia. Eu fiquei rico, e aí? Eu vou levar a riqueza desse mundo? Eu vou levar no caixão a riqueza? Vou? Não, não vou levar. E você também não vai levar. Então, a palavra de Deus diz que aqueles que não são ricos para com Deus, essas pessoas vão ter problemas. A avareza, o desejo desenfreado pelo dinheiro, isso aí é pecado, é erro, são falhas. Então nós devemos ter o coração segundo o coração de Deus. Isso a gente só adquire através da presença do Espírito Santo, meu querido, minha querida. A palavra de Deus ensina que nós devemos buscar o Espírito Santo. E como é que nós vamos buscar o Espírito Santo? Torno a falar, por meio da oração. Se você leva uma vida de oração, você tem a presença do Espírito Santo. E orar não é você ficar gritando, não. Igual a gente vê por aí, pessoas gritam, oh meu Deus, meu Pai, e Pai, Deus, vai lá, meu Deus, vai lá no presídio, vai lá no hospital, vai lá. A pessoa está mandando em Deus. Como é que essas pessoas aprenderam desse jeito? Eu não entendo isso. Quem ensinou as pessoas a orarem assim? A palavra de Deus que não é. O Senhor Jesus que não foi. Porque pelo que quando eu leio na Bíblia, eu vejo que a oração a gente deve chegar a Deus com humildade, se humilhando debaixo das potentes mãos de Deus. É pedindo a Ele misericórdia, dobrando nosso joelho e falando, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, que eu sou um pecador. Tem misericórdia, meu Deus, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, meu Deus. Davi, quando pecou, e a tristeza entrou no coração dele, porque ele estava em pecado, e permaneceu no pecado, permaneceu no ato dele errado, e a tristeza invadiu o coração dele. Depois, quando Natã falou com ele, e ele se arrependeu, o que ele falou? Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, e restitui a alegria da salvação. Quer dizer,
a pessoa perde a alegria da salvação. E a pessoa perdendo a alegria da salvação, ela vai desejar até a morte. Vai desejar se suicidar, tirar sua própria vida. E o suicídio, meu querido e minha querida, muitas das vezes é isso. É a ausência da verdade, do verdadeiro Deus. A ausência de Deus leva a pessoa ao suicídio. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, como que ela vai pensar em se suicidar? Tirar sua própria vida? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque Deus é amor. Deus é alegria. Deus, a presença do Espírito Santo nos traz alegria de viver. Alegria da vida eterna, conforme está escrito aqui no versículo que nós lemos. Né? A vida eterna em Cristo Jesus. Agora, se a pessoa está presa às coisas terrenas, se a pessoa está presa às coisas desse mundo, é lógico que ela vai começar a vir tristeza no coração dela. Inveja. É que nem as pessoas começam a falar de político, né? Ah, o político está roubando, o político está fazendo isso, fazendo aquilo. Aí começa a entrar uma inveja no coração. A pessoa parece que queria ter essas riquezas que o político tem. Ah, um deputado estadual lá, do salário, o dinheiro mesmo que ele ganha, 200 mil por mês. Um absurdo, é um absurdo realmente. Né? Roubo que a gente vê, as falcatruas, né? A injustiça nesse mundo, que cada um vai dar conta com Deus. Vai dar conta, um dia vai dar conta. Políticos que enganam as pessoas, político envolvido no satanismo, políticos, né, envolvidos em práticas pecaminosas, fazendo maldade com o pobre, com o povo. Vão dar conta com Deus, pode ter certeza disso, meu querido e minha querida. Um dia eles vão prestar conta com Deus. Vão prestar, porque a palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus diz isso. Devemos orar por eles para que eles se convertam. Orar por eles, até para que nós venhamos a ter uma vida sossegada, uma vida quieta, uma vida em tranquilidade, onde nós possamos até pregar o Evangelho como nós estamos pregando aqui agora. Então nós oramos por eles. Entregamos os políticos na mão de Deus. E graças a Deus nosso país ainda tem a chamada democracia, né? Que é o governo do povo. O governo do povo, para o povo. Tem países aí que é a ditadura, tem países que você não pode nem falar. Você não pode falar mal do governo que você é morto na hora. Nosso país só bota a cara aí, fala mal do Michel Temer, fala mal da ex-presidenta, né? Da Dilma, mal do Lula, fala mal de todo mundo e fica por isso mesmo. Mas tem países que você não tem essa liberdade de expressão, conforme nós temos aqui no Brasil, no nosso país. Temos a liberdade de falar. Nós podemos falar à vontade, né? E hoje nós estamos vendo políticos aí como Sérgio Cabral e tantos outros sendo presos aí, né? Sendo preso. Agora eles deveriam tirar esse dinheiro, o dinheiro todo que eles roubaram do Estado, do país, e devolver para os cofres públicos. Isso tem que ser feito. Isso aí que tem que ser feito. Os políticos que roubaram, que tomaram dinheiro, tem que devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Eu não quero falar de política aqui não, senão eu fugir do assunto. Então, meu querido e minha querida, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus Pai, que nos deu Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. A fé em Jesus nos torna imune ao pecado. Você está entendendo? Ainda que a gente esteja num corpo de carne, num corpo pecaminoso, num corpo que está sujeito a pecar a qualquer momento, mas nós nos tornamos imunes ao pecado. Isso é algo maravilhoso, isso é a notícia boa, isso é uma boa nova do Evangelho, que aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Eu gosto muito daquela passagem, né, quando Paulo e Silas estavam presos no cárcere, e o carcereiro faz a grande pergunta: senhores, o que eu faço para me salvar? Eu gosto muito dessa passagem, né? E o apóstolo Paulo não fala para ele: vá numa sinagoga dos judeus, dá o dízimo de tudo que você tem, né? Na mão de um sacerdote aí qualquer, jejua 2 vezes por semana, não, jejua 40 dias, 40 noites, não sobe o monte, não, você tem que fazer sacrifício, hein? Você tem que dar o teu dinheiro na fogueira santa. Naquela época nem tinha fogueira santa, isso foi inventado, né, por homem, né? Inventado para enganar as pessoas, para tomar mais dinheiro das pessoas. Mas Paulo não falou nada disso. Faz o sacrifício que Deus vai te salvar.
Olha, você vai ter que cumprir o mandamento. Não, não, você tem que cumprir os 613 mandamentos dados para os judeus. Não. O apóstolo Paulo falou para aquele homem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu querido, você está crendo no Senhor Jesus todos os dias. Se crê nele, se você crê nele, você tem a vida eterna. É isso que a palavra de Deus diz. E saiba de uma coisa, que ninguém, mas ninguém pode tirar a vida eterna. Porque quem deu a vida eterna não foi homem. Quem deu a vida eterna para você e para mim não foi um pastor, não foi um apóstolo, um líder religioso, não foi uma religião não fundada por homens. Não! Quem nos deu a vida eterna foi o próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus. E quem poderá tirar a vida eterna se foi Ele que deu? E Ele diz que das minhas ovelhas cuido eu, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém pode, ninguém. E a palavra de Deus diz que o pecado não tem poder sobre aqueles que são nascidos de Deus. Glória ao nome santo do amado. O fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Oh glória! Eu sinto a presença do Espírito Santo ao falar essas palavras maravilhosas. O fim da lei, meu querido, é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja lá quem for. Porque a lei traz o pecado, não é isso? Então o fim da lei é Cristo, porque você em Cristo, a lei não tem mais poder sobre você. Quer dizer, ou seja, o pecado não tem poder sobre você. E ninguém pode roubar a vida eterna de nós. Porque quem deu a vida eterna não foi eu que dei a vida eterna para mim própria, não foi eu que conquistei. Eu conquistei a vida eterna, não. Quem conquistou a vida eterna, saiba de uma coisa, meu querido e minha querida, quem conquistou a vida eterna foi Jesus. Quando Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Ele se sacrificou. Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue para a purificação de todos os nossos pecados. E se você crê nele, se você realmente crê de verdade, você tem que crer na palavra de Deus, na nova aliança. E se você ainda está crendo na velha aliança, igual muitos falsos profetas aí utilizam o Velho Testamento para tomar grana, tomar dinheiro das pessoas, mandar pessoas fazer sacrifício de grana, de dinheiro, você está crendo nisso? Você está sendo enganado, meu querido e minha querida. Você deve crer na nova aliança, na aliança da graça de Deus, a graça pura e genuína. A graça de Deus nos salva. Nada mais do que isso. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós. E não vem de obras humanas, para que ninguém venha se gloriar. Eu posso me gloriar sim no Senhor. É nele que eu me glorio. É nele que eu me alegro. Em Deus. Agora em mim, nesse miserável homem que sou, eu vou me gloriar em mim aqui? Eu seria louco conhecendo a palavra de Deus. Eu vou me gloriar em minhas obras? Eu me gloriei em obras? Em minhas obras? Porque ajudou um pobre, porque deu um alimento para alguém? Porque eu, num dado momento, dei uma oferta para alguém? Ofertei para um pobre porque estava necessitado? Eu vou me gloriar nessas coisas? De jeito nenhum, meu querido e minha querida. Eu tenho que me gloriar no Senhor e na força do seu poder. Nele sim eu me glorio. Nele eu me alegro. Glórias ao nome santo do amado. E eu espero que você também se alegre em Deus. Que você se apegue mais e mais com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento para que você venha usufruir das maravilhas, das coisas celestiais, que infelizmente aqueles que vivem dentro de religiões não conseguem usufruir. Porque estão presos às coisas terrenas. E não tem como, meu querido, é impossível agradar a Deus e a mamão. É impossível agradar a Deus e as riquezas dessa terra. É impossível. O Senhor Jesus falou que não tem como o homem agradar a Deus e as riquezas. E muitos tentam fazer isso, só que não conseguem. Aí vive uma vida preso às coisas materiais, só dessa terra, sabendo que vão morrer e vai ficar tudo aí. Aí na hora da morte é um desespero. Por quê? Porque a pessoa não quer morrer. Né? Na hora da morte, na hora que ele vê a morte chegando, é um desespero. Quer se agarrar nas coisas daqui, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, meu querido, se apegue com Deus, que você em Deus
Você não tem medo de morrer, você não tem medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte é uma passagem para a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo sentem prazer até na morte. Até na morte. Porque o próprio apóstolo Paulo falou, melhor é partir e estar com Cristo. Quer dizer, o apóstolo Paulo tinha desejo de morrer. Ele tinha desejo de partir e estar com Cristo. Não de se suicidar, não. Porque ele tinha prazer pela vida. Mas prazer. Ele tinha um desejo, uma esperança de partir deste mundo e estar com Cristo. Agora os falsos profetas não. Os falsos profetas eles querem ficar aqui nessa terra. Eles não querem nem morrer. Eles não pensam nem em morte. Não. Eu quero usufruir o máximo possível dessa terra. Porque sabem quando morrer. E aí, o que espera? Porque o próprio Senhor Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: profetizamos nós em teu nome. E em teu nome expulsamos muitos demônios. Em teu nome, Senhor, fizemos muitos milagres e maravilhas em teu nome. E aí, em teu nome, fizemos. E o Senhor Jesus diz aqui a palavra, em Mateus 7, a partir do versículo 21, ele diz assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Que palavra dura, hein, meu querido e minha querida? Que palavra dura, hein? Chegar lá diante de Deus, Senhor, profetizei, Senhor, eu fiz muito milagre, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios em teu nome, e aí? Não te conheço. E aí? Não te conheço. E aí? Meu querido, é hora de parar para pensar. Estamos entrando em 2018, se Deus assim permitir, né? E é hora de parar para pensar. Que essas palavras possam abrir o teu entendimento. Que essas palavras pregadas aqui, que não são minhas, é a palavra da nova aliança, nós procuramos o máximo possível pregar a graça e somente a graça de Deus. Né? O máximo possível. Que essas palavras possam ter tocado no seu coração e que você possa receber Jesus aí no teu coração, se você não recebeu ainda. Que você possa adorá-lo, crer somente nele, não em um homem, não no Gilberto aqui, não em um homem, não numa placa de igreja, não numa denominação evangélica, ou católica, ou espírita, nada disso. Ou budista, ou islâmica, nada disso. Mas que você possa crer somente em Yeshua, no Filho do Altíssimo, em Jesus Cristo, nós conhecemos assim, nós pronunciamos assim, no Filho do Altíssimo, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa crer nele, somente nele. E aí você tem a vida eterna em você. Até a hora da nossa partida desse mundo, onde estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Abençoe a você e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.